Podemos ficar aqui online e às vezes o delay é tão grande que não... Ele aparece-me aqui, vocês... Está em direto, eu estou-me a ver a mim própria a falar. Eu acho que está. Estamos em direto. Pois, eu também acho que estamos em direto. Não sei se aquela parte inicial das boas-vindas ficou, eu espero que sim, que tenha ficado. Portanto, vou continuar onde estava, que é efetivamente dizer que a série de seminários que tem hoje o seu início é uma série organizada pela Cátedra Unesco Património Cultural dos Oceanos, que está sediada na nova FCSH, sendo o titular da mesma o professor João Paulo Oliveira e Costa, e que pretende trazer, no momento em que estamos todos à distância, novamente nesta situação de pandemia, trazer ao contacto uns dos outros investigadores que fazem parte desta rede da Cátedra Unesco, que são investigadores de alguma forma associados ao CHAM, a diferentes projetos que o CHAM tem, como o projeto europeu Concha, que é também um projeto networking, e permitir que as pessoas contactem por esta via, não só permitir o contacto entre os diferentes investigadores que teremos ao longo de 2021, assim como permitir que o trabalho que desenvolvemos no âmbito da cátedra chegue a uma audiência mais ampla. Neste caso, estamos a transmitir de Lisboa ao início da tarde, por isso boa tarde a todos, mas também bom dia a quem estiver no Brasil ou na América do Sul, ou eventualmente boa noite a quem estiver noutras partes, ou da Europa, ou outras partes do mundo. Esta é a parte boa de fazermos estas nossas atividades à distância, e hoje a sessão inaugural será feita pela nossa colega brasileira, investigadora independente, Ana Lúcia Cânfora, a quem eu agradeço muitíssimo a disponibilidade e a vontade e o interesse de estar aqui hoje connosco. Ana Lúcia tem trabalhado ao longo do tempo as interações entre humanos e o mundo não humano, animais, e hoje vem-nos trazer aqui uma parte do que é a sua investigação, recentemente publicada, penso eu, Ana Lúcia nos poderá dizer, que diz respeito às interações entre pessoas e baleias. Passo a palavra à Ana Lúcia neste momento. Depois da sua comunicação, teremos um espaço, um momento para perguntas, para comentários, para discussão, e eu voltarei nessa altura então aqui a este espaço. Ana Lúcia, muito obrigada por estar aqui hoje e passo-lhe a palavra. Boa tarde a todos, boa noite. Aqui no Brasil já é tarde também, então, boa tarde. Eu já vou colocar na tela a apresentação. Pronto. Eu preparei essa apresentação por escrito, exatamente para a gente não perder muito tempo, né, na nossa delimitação de espaço para apresentar. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao CHAM por esse convite e por essa oportunidade de participar do CIUS 2021, da Cátedra Unesco, o Patrimônio Cultural dos Oceanos, nesse momento em que desejamos todos despertar a atenção das sociedades para um debate integrado e propositivo que estará acontecendo ao longo da década das Nações Unidas para a Ciência dos Oceanos, que se inicia em 2021, com vistas à proteção sustentável dos recursos e do ambiente marinho. O trabalho que eu vou apresentar aqui foi publicado bem recentemente, há algumas semanas, a convite da revista latino-americana de Estudios Críticos Animales, em língua portuguesa, e se encontra disponível por acesso aberto no site da revista. Eu tomo como ponto de partida uma revisão da literatura referente à atividade baleeira no Brasil, entre os séculos 17 e 20, em uma abordagem integrada da história ambiental e dos estudos interespécies, buscando refletir sobre as narrativas plurais que nos permitem identificar outros tantos atores não humanos presentes na cena histórica. Então, todas as referências que forem apresentadas, todo o conteúdo dessa apresentação, as referências estão disponíveis no artigo que está publicado na revista.
A história ambiental, ela propicia esse espaço de articulação entre esquemas representativos para a produção de sentido e memória, por meio de uma maior capilaridade entre a narrativa histórica e os debates contemporâneos. Ao estabelecer uma conexão entre pesquisa historiográfica e estudos interespécies, eu vislumbro a possibilidade de adensar diálogos e sedimentar empatias com relação a seres humanos e não humanos que compartilharam os mesmos ambientes em diferentes períodos históricos. Assim, as contribuições geradas por registros históricos convencionais, elas se alinham às abordagens inclusivas que propõem resgatar as outras espécies animais do lugar marginal que lhes destinaram as teorias sociais. Trata-se, portanto, de ir além do poder demarcador imposto pelas narrativas hegemônicas para, a partir daí, explorar atributos materiais e imateriais que compõem subjetividades e intersubjetividades híbridas. Autores como John McNeill e Noel Castries reconhecem o lugar das ciências humanas no lidar com tensões epistêmicas relativas à proximidade entre os estudos interculturais e as ciências naturais. E assim, trazendo a ecologia política e outros tantos campos de estudos afinados com propósitos pós-coloniais, nos dão acesso a certos espaços transfronteiriços de produção de conhecimento. Há múltiplas perspectivas a serem formuladas a partir de narrativas sobre paisagens reais. E o que pode sugerir um caráter disruptivo por outro lado, também um processo articulador. E a narrativa histórica permite essa articulação por trajetórias reflexivas e por distintas escalas temporais. A história não é inerte e se reescreve à luz de interrogações que surgem no momento em que nos damos conta da insuficiência dos esquemas representativos de que dispomos e que, sob diferentes circunstâncias, estão relacionados aos limites dos pensamentos convencionais no lidar com questões de fronteiras. É também nesse sentido que a história ambiental não se esquiva de um engajamento analítico no processo de construção de uma historiografia das dinâmicas interconexões socioambientais, dos seus atributos e significações. Na historiografia do Atlântico Sul, a materialidade das relações entre sociedades humanas e grandes cetáceos no Brasil cobre o extenso período entre os séculos 17 e 20. Evidentemente, não vou me debruçar sobre essas densas trajetórias que foram e continuam sendo examinadas por pesquisadores como Miriam Ellis, Wellington Castellucci, Fabiana Cormelato, Gustavo Toledo, Marcelo Paes, Cristina Brito, Nina Vieira e muitos outros. Eu farei uma brevíssima exposição partindo deste mapa da costa do Brasil, identificando as principais armações instaladas entre os séculos 17 e 18, entre o Nordeste e o Sul do litoral. Os levantamentos do período identificaram a presença de 7 espécies de grandes cetáceos ao longo da costa, que estão identificadas aí na apresentação. A baleia azul, a baleia fin, baleia sei, baleia mink, baleia de Bride, baleia franca e baleia jubarte. E aqui nós identificamos na costa brasileira os maiores pontos de baleação que foram instalados em Salvador, que foram pontos estratégicos para o início da atividade na ilha de Taparica, e aí são os nomes de todas as armações que estiveram ativas no período, descendo ao Rio de Janeiro,
ao longo de vários pontos da costa do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, que foi o local, foi a região que mais tardiamente iniciou a atividade de baleação no Brasil. Nesse mapa mais recente, de 2015, que integra um projeto de monitoramento de cetáceos na Bacia de Santos, é possível identificar todos os antigos pontos onde a e Santa Catarina, e ver como muitos permanecem como pontos de monitoramento da presença de cetáceos ainda hoje. A baleação no Brasil se estruturou no período de vigência do monopólio real, entre 1614 e 1801, e passou a ser desenvolvida a partir da transferência de técnicas de captura e produção introduzidas por biscainhos e portugueses. Ao longo dos séculos 17 e 18, as espécies mais capturadas foram a baleia jubarte e a baleia franca. Diversos fatores determinaram o fim do monopólio, como a drástica redução dos animais próximos Olá, voltei. Ana Lúcia, perdemos a ligação. Se puder retomar, penso que ficou no mapa que mostra a monitorização dos cetáceos. Eu posso voltar um pouquinho. Ok? Sim, acho que estamos a ouvir com algumas quebras. Vamos tentar retomar. Você está continuando? Está me ouvindo bem? Estou a ouvir, sim, acho que podemos continuar. Ok. Ao longo do século XIX, ou seja, após o fim do monopólio do peixe real, do monopólio português da baleação no Brasil, a baleação mesmo reduzida, ela representou uma significativa fonte de sustento, muitas vezes a única possível, para os ex-escravos das comunidades costeiras do Recôncavo Baiano e para as comunidades de Santa Catarina, sobretudo. No século XIX, a baleação internacional evoluiu com avanços tecnológicos das embarcações que permaneciam em alto mar, buscando a captura dos sperm whales, os cachalotes, fontes de produtos mais valorizados no mercado. Sem a necessidade de pontos de produção em terra firme, todo o processamento dos subprodutos, sobretudo óleo, era realizado nessas embarcações que também transportavam sua produção diretamente para os mercados. Nesse período, baleeiros britânicos e norte-americanos avançaram no Atlântico Sul. O século XX, no Brasil, trouxe uma retomada da baleação, seguindo a evolução mundial da industrialização da atividade. Nesse mapa está localizado a implantação, em 1911, da Companhia de Pesca Norte do Brasil, Copesbra. Ela foi instalada no ponto mais extremo, no ponto nordeste mais extremo do litoral brasileiro, em Costinha, no estado da Paraíba, por iniciativa dos cônsules da Holanda e da Noruega. Até o fim das atividades, em 1985, o Brasil se tornou um importante polo baleeiro do Hemisfério Sul, apesar dos períodos de suspensão da atividade durante as Primeiras e Segunda Guerras Mundiais.
Para se ter uma ideia, num período de maior produtividade da empresa, entre 1958 e 1985, quando a empresa funcionou em parceria com uma companhia japonesa, 17.123 baleias foram abatidas pela Copesbra. A maioria baleias mink, baleias sei, cachalotes, baleias de Bart, baleias de Bride e apenas 2 baleias fin. De acordo com os relatórios da empresa, que foram apresentados na tese do Toledo, uma tessitura narrativa surge dessas trajetórias, como em movimentos de ir e vir das várias espécies de grandes cetáceos que visitaram e visitam as águas e os recortes costeiros do Nordeste ao sul do litoral brasileiro. Destaquei algumas dessas narrativas que deram sentido às paisagens que se sucederam ao longo dos séculos. Marés e águas abrigadas, por onde milhares de animais foram avistados saltando, amamentaram suas crias, encalharam nas praias, foram sistematicamente abatidos ao longo de diferentes períodos históricos e sistemas comerciais. As vozes de Frei Vicente de Salvador, João de Brito, José Bonifácio de Andrade Silva ecoam entre muitos depoimentos sobre a baleação do Brasil. Revelam os modos de lidar com essas alteridades subjugadas pelo utilitarismo. Paradoxalmente, narrativas autocentradas nesses sujeitos que se distinguem e se sobrepõem ao resto da natureza são muitas vezes a única fonte disponível para esse exercício. Nessa escuta, materialidade e imaterialidade algumas vezes se fundem e sugerem subjetividades e intersubjetividades, implícitas ou não. Vamos a elas. Em 1627, expressando os interesses compartilhados pela Igreja e o Império Português nos domínios ultramarinos, Frei Vicente de Salvador, franciscano de nacionalidade portuguesa, nascido no Brasil provavelmente em 1564, descreveu com rigor técnico as formas de captura apreendidas com os biscainhos, que se tornou o modelo de baleação tradicional praticado no Brasil. Abre aspas. A primeira coisa que fazem é arpoar o filho, a quem chamam baleato, o qual anda sempre em cima da água brincando, dando saltos como golfinhos, e assim com facilidade o arpoam com um arpel de esgalhos, posto em uma haste, como de um dardo, e em o ferindo e prendendo com os galhos, puxam por ele com a corda do arpel e o amarram, e atracam em uma das lanchas, que são 3 as que andam nesse ministério, e logo da outra arpoam a mãe, que não se aparta do filho. E prosseguindo nessa citação, já tão cansada que de todas as 3 lanchas a lanceiam com lanças de ferros agudos a modo de meia-luas e a ferem de maneira que dá muitos bramidos com a dor, e quando morre, bota pelas ventas tanta quantidade de sangue para o ar que cobre o sol e faz uma nuvem vermelha, com que fica o mar vermelho. E este é o sinal que acabou. Fecha aspas. O mesmo tema volta na ambiguidade do discurso proferido por José Bonifácio de Andrade Silva em sua Memória sobre a pesca das baleias e extração do seu azeite, com algumas reflexões a respeito das nossas pescarias, apresentada na Academia Real das Ciências de Lisboa em 1790. Ao denunciar o declínio da atividade, os métodos arcaicos de abate e a falta de competitividade que caracterizou o monopólio, ele destaca, abre aspas, a perniciosa prática de matarem os baleotes de mama para assim arpoarem as mães com maior facilidade. Tem estas tanto amor aos seus filhinhos que quase sempre os trazem entre as barbatanas para lhes darem leite. E se porventura lhes matam,
não desocupa um lugar sem deixar igualmente a vida na ponta dos arpões. É tamanho o seu amor que, podendo permanecer no fundo das águas por mais de meia hora sem respirar na superfície e assim escapar ao perigo que as ameaça, preferem antes expor a vida para salvarem a dos filhinhos, que não respirar por tanto tempo. Fecha aspas. José Bonifácio demonstrar que o abate das fêmeas era, de fato, a maior falha herdada do medieval sistema de abate que prevaleceu no Brasil. Com a morte da mãe, um baleó facilmente sobreviveria por conta própria para retornar às regiões frias após a amamentação. Além disso, como Miriam Ellis identificou anteriormente, nos contratos com a coroa portuguesa, nos melhores anos, muitas partes das baleias eram desprezadas. E quando um grande número de baleias eram capturadas, muitas apodreciam nas praias. Em Santos, São Paulo, em meados do século XVIII, um dos contratadores ordenava que a caça fosse realizada apenas para a retirada das barbatanas. Sob outra perspectiva, bastante incomum se comparada aos testemunhos produzidos sobre a atividade, o poeta baiano João de Brito, nascido em 1671, expressou em detalhes não menos épicos a sensibilidade do animal. Na poesia Pesca-Baleia, ele descreve a baleia como sujeito senciente que vivencia o drama da morte, transmitindo precocemente o espírito das mudanças que só se materializariam muito mais tarde. Eu vou citar um trecho final de uma poesia, da poesia dele, que é uma poesia bem longa, e vamos começar a partir desses versos. Abre aspas. Desse esforço, o baleato por fim cansa, e enquanto a mãe aflita ao peito o cinge, no flanco embebem-lhe acelerada lança. Rompem em jatos o sangue e as ondas tinge. Foge a desventurada enlouquecida, a bramir sem parar, vai longe, volta, quer morrer pelo filho, e expondo a vida, esbraveja, reluta a ver se o solta. Impossível, arpoam-na também. Já pouco sente o arpão tenaz. A mágoa que a tortura por não livrar o filho é mais pungente. No seio do bachel reina a alegria, mas em volta a tristeza se derrama. E o mar se torna, no esplendor do dia, lúgubre palco de um terrível drama. A baleia, o colosso honra do oceano, de cuja boca o sangue em ondas corre, volve ao filho, ainda vivo, olhar humano, escabuja, vacila, arqueja, morre. Preencheu sua missão a mãe sublime, imolada do filho na defesa. E o rei da criação, o herói do crime, de orgulho cheio, considera a presa. Fecha aspas. Após o fim do monopólio, a baleação seguiu em frente como um negócio de gente miúda, que, com o uso de equipamentos adaptados, sustentou o mercado informal para a subsistência das famílias de negros libertos que viviam em Itaparica, segundo Castellucci, abre aspas. Mesmo diante dos riscos e da crueldade com que aqueles animais eram mortos, os homens envolvidos naquele negócio sentiam-se compelidos a cumprir uma tarefa essencial à sobrevivência dos seus parentes e populares locais. Nas noites em que antecediam a caça das baleias, os pescadores de Itaparica entoavam uma canção que deixava transparecer um certo sentimento de remorso por um ato que não podia ser contido. Aruepã, aruepampã, a baleia peixe grande mora dentro do fundão. Eu queria pegar ela na barba do meu arpão. Aruepã, aruepampã, eu vi de perto a baleia. Não joguei o meu arpão. Vinha brincando com o filho. Esfriou meu coração. Aruepã, aruepampã.
Nos registros da Copesbra do século XX, há descrições sobre como as baleias reagiam quando alguma delas era arcoada. Em certa ocasião, 3 baleias mink, 2 fêmeas e um macho, foram perseguidas a toda velocidade. E quando uma das fêmeas foi arcoada e trazida para junto do baleeiro, as outras 2 baleias se aproximaram, nadando em círculos ao redor da fêmea atingida. Abre aspas. E aqui eu estou citando um trecho da tese do Toledo. Em menos de 1 hora, a segunda fêmea foi atingida e nadou por mais de 700 metros, mergulhando e circulando na tentativa de escapar. Durante esse tempo, o macho permaneceu nadando próximo à fêmea, mergulhando e respirando em sincronia. Isso continuou por 13 minutos, até que a segunda fêmea foi trazida para o lado da embarcação e morta por eletrificação. Mesmo depois de realizados os procedimentos de recolhimento da fêmea, o macho não tentou escapar e se tornou presa fácil para o artilheiro. Fecha aspas. O mesmo comportamento foi observado em um grupo de cachalotes quando um dos animais foi arcoado e o grupo permaneceu circulando em volta do animal atingido. Abre aspas. Cerca de 10 cachalotes foram capturados dessa maneira, a maioria fêmeas. Fecha aspas. Esse comportamento foi designado como epimelético, atribuído a organismos socialmente complexos e descrito como de atenção ou assistência. Comum aos diferentes períodos da atividade no Brasil foi o interesse da população em assistir ao espetáculo. Na Bahia, multidões se agitavam com a chegada do animal morto, habitantes e viajantes assistiam das janelas das casas ou da praia o espetáculo que tingia de vermelho as águas da Bahia. Na Paraíba, no final da década de 70 do século passado, o turismo de observação do corte dos cetáceos na fábrica se tornou uma atividade complementar, proporcionada pela Copesbra. Um anfiteatro foi construído para um público de 30 pessoas assistir o trabalho dos operários desde a chegada das baleias na estação, em parceria com agências de turismo de João Pessoa, com churrasco de carne de baleia e comércio de artesanato na loja de souvenir. Nos anos 80, por pressão dos grupos ambientalistas, essa atração turística foi suspensa, mas as temporadas de caça às baleias continuaram atraindo turistas que consumiam aperitivos de baleia nos bares e artesanato relacionado à atividade. Essas vozes sugerem, de certa forma, essas narrativas, uma visão um pouco diferenciada da visão que prevaleceu do Leviatã dos mares. E uma visão que talvez se diferencie de uma humanidade. A ideia do monstro sempre prevaleceu como uma expressão legítima da grandiosidade dessa empresa. E o que me levantou, enfim, como questões de reflexão, são, sobretudo, a temporalidade e a força dessas vozes em termos de comunicação e seu alcance no tempo, né? E também como conservar a representação desse monstro também pode ter sido um mecanismo encobridor dessa outra percepção que, como as narrativas evidenciam, eram percepções muito precisas e muito claras, né? Também é muito característico tudo isso da própria condição ecológica, ambiental desse berçário do Atlântico Sul, né? Que demonstra esse entrelaçamento entre as condições ambientais, em função da temperatura das águas, para onde as baleias eram atraídas para parir e amamentar os filhotes, e relacionada às técnicas e às culturas que se definiram a partir desse modelo tradicional de exploração dos grandes cetáceos. Eu acho que, a partir dessas questões, eu gostaria de
prosseguir ouvindo vocês sobre algumas outras impressões adicionais. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Lúcia. Muito obrigada pela palestra, muitíssimo interessante. Há aqui vários aspectos que nos interessam e provavelmente a audiência. Estão aqui alguns, ou estão no Facebook alguns dos nossos colegas a assistir. Retenho vários aspectos, como a baleia monstro, o grande leviatã, a baleia espetáculo. Não tinha conhecimento de situações de desmanche das baleias servirem como atração turística, ainda mais organizada. Foi uma novidade para mim, mas este conceito da baleia espetáculo está sempre presente, é transversal ao espaço e ao tempo, e a atração que as baleias, vivas ou mortas, exercem sobre as pessoas é também muito, muito clara, tanto em termos históricos, como mais recentemente quando consideramos a forma de interagir com os grandes cetáceos do ponto de vista da ciência, da conservação. E vejo aqui na sua comunicação esta ideia, este conceito que as baleias serviram e servem ainda hoje simultaneamente como sujeito das narrativas históricas e das nossas questões que são colocadas do ponto de vista histórico, mas também como sujeito da ciência, não é? O elemento que é estudado, que se pretende conhecer, e são ao mesmo tempo sujeito e agente, não é? Parece-me, são também elementos que influenciam as decisões, as escolhas, condicionam a vida humana, condicionaram no passado, continuam hoje em dia a ter esse efeito e nesse sentido adquirem um próprio significado, são um elemento cultural, elas próprias. A baleia é mais do que o animal, representa algo mais. Estas são assim as ideias gerais que eu retiro da sua comunicação. Gostaria de saber se temos alguma pergunta ou algum comentário que nos apareça aqui nas mensagens do Facebook. Não sei se alguém deixou algum comentário. Pedia se calhar ou à Patrícia ou à Nina, que estão aqui hoje connosco também, para verificarem se temos algum comentário desse lado. Acho que vejo aqui uma pergunta, um comentário da Nina, se não me engano. Nina, queres perguntar diretamente ou preferes... se quiseres perguntar, podes ligar aqui a câmara, mas eu vou tentar reproduzir a questão. A Nina Vieira pergunta à Ana Lúcia: há uma visão sobre os animais que se vai transformando ao longo do tempo? Ou existem várias visões ou várias perspectivas diferentes sobre o animal em simultâneo, no mesmo momento? Parece-me. Ana Lúcia, se quiser comentar esta questão da Nina ou alguns dos meus comentários. Oi, Cristina. Conseguiu ouvir, Ana Lúcia, a questão da Nina Vieira? Você pode repetir, por favor, porque congelou um pouquinho. Vou repetir. Para além dos comentários que eu tinha feito, a Nina Vieira pergunta se, na sua opinião, existe uma visão sobre os animais, sobre as baleias, que se vai transformando ao longo do tempo, se vai modificando, ou se existem várias visões ou várias perspectivas sobre o animal em simultâneo, no mesmo momento. É claro que eu selecionei poucas falas, né? Foram as falas da minha escolha, né? Quer dizer, foi um recorte muito próprio. Eu fico até muito orgulhosa porque eu consegui não chorar quando eu li a poesia do João de Brito, do poeta baiano, porque eu sempre choro. Mas o que prevalece, eu fiquei muito, muito satisfeita com a minha frieza, mas quando a gente tem uma visão do todo, prevalece em muitos discursos, falando agora do período de baleação no Brasil, prevalece uma ambiguidade permanente, porque, por exemplo, o padre, esse frei do século XVII, no início do monopólio,
ele faz uma descrição da técnica de abate, uma descrição muito precisa, muito própria, inclusive sem nenhum tipo de aspecto emocional, como fez o José Bonifácio, né? Que de certa forma parece um pouco apelativo, porque ele ali, a partir do desenvolvimento dessa fala dele, ele fala que inclusive deveriam utilizar o baleote para produzir óleo, já que o matam, né? Eu acho que houve sempre, de certa forma, essas duas percepções. A percepção, agora, o que prevaleceu historicamente, esse poeta João de Brito, da Pesca-Baleia, ele, para mim, ele está completamente fora da curva, né, das percepções, porque a maioria dos registros registram com muito orgulho, né, a coragem e a batalha nos mares, né? Tem uma poesia que fala de vermelho, né? O mar vermelho é o mar de Taparica, né? Então, o que eu acho interessante nessa discussão não é o que prevaleceu. Acho que serviu, sim, para uma mudança de mentalidade, a clareza com que muitas dessas vozes descreveram a forma absurda, não é? Que era praticada em relação às baleias. Por exemplo, se a gente for comparar com o abate de bovinos, por exemplo, na história, você tem muito poucos registros, pouquíssimos, né? Se contar com 2 dedos, sobre como exatamente acontecia o abate nos abatedouros do século XIX. Então, nunca se deu muita atenção, né, a descrever como um determinado animal morria, era capturado, mas isso não acontece no caso das baleias. E eu acho que essa ambiguidade, para mim, é a coisa mais característica, né? Quer dizer, é o sentido mais característico ao longo desse período. Acho, sim, que esses depoimentos históricos descrevendo, eles tiveram um grande papel na mudança de mentalidade, né? Na mudança da mentalidade social em relação à atividade. Agora, também eu gostaria de destacar, como um contraponto, todas as questões relacionadas à prática no século XX, né? Primeiro, continuou como um espetáculo, né? Tudo bem que o pessoal não ia lá para ver a morte da baleia, porque as baleias já não eram mais capturadas no litoral, na costa. Mas o espetáculo continuou, a atração continuou. Então, eu acho que isso diz muito em relação a uma predominância, uma percepção predominante sobre esse espetáculo, né? Não era, sem dúvida, pessoas que se sentiam amortecidas pelo evento, né? Muito pelo contrário, era uma manifestação de negócio da empresa, né? A empresa ganhava dinheiro com isso porque isso atraía público. Era uma demanda da sociedade que isso continuasse acontecendo. E, ao mesmo tempo, o que é curioso é que a empresa, as descrições do século XX já são descrições técnicas, científicas, né? Quer dizer, eles usam aquele termo epimelético para tentar descrever de forma muito fria como essas... E sem nenhum tipo de... Só há um momento nessa tese sobre a copesbra, que ele capta um momento de que o baleeiro que ficava lá com o arpão, ele sente alguma coisa, mas a descrição que a empresa dá é uma descrição muito fria de que aqueles animais ficavam ali circulando e criavam uma ótima oportunidade, né? Sim, muito obrigada, Ana Lúcia. Temos aqui, antes de terminar, mais 2 questões. Uma do Daniel Queiroz, o nosso colega do Chile, e outra de Mateus Lino. O Daniel pergunta se
na sua apresentação, teve algum propósito específico mostrar a imagem do feto de cachalote agora no PowerPoint. E depois, a questão do outro colega refere-se sobre essas diferentes percepções sobre os grandes cetáceos ao longo da história, além das perspectivas que você apresentou, conhece alguma sociedade indígena, sobretudo brasileira, que tenha alguma relação em sentido amplo com os grandes cetáceos? Por exemplo, a caça, o totemismo, etc. Sim, em relação ao Daniel, ele gostaria que eu colocasse aqui Não, queria saber o porquê. A figura de novo. Porquê mostrar o feto do cachalote durante a sua sim. exposição? Sim, eu escolhi essa imagem exatamente para sair um pouco do elemento social. Esse feto de cachalote é uma fotografia, eu sei que na verdade a gente não está tratando das sperm whales, né? Porque foi uma caça específica no século XX, não eram capturadas no Brasil, mas eu achei esse feto, digamos assim, a ilustração mais expressiva para aquilo que eu queria expor através dessas vozes. Foi esse apenas o motivo. E é uma figura da tese também da Copesbra. Em relação aos nativos, sim, aos ameríndios brasileiros, sim, eles utilizavam, há inclusive um estudo, isso está nesse artigo, está citado, mas não teria como, enfim, apresentar todo o artigo aqui nessa apresentação, mas há cerca de 5.000 anos foram identificados vestígios em Santa Catarina de consumo de baleias, mas no caso, baleias que encalhavam nas costas, na costa brasileira. Assim como em outras áreas, né, no Nordeste, as primeiras percepções sobre a presença da baleia também identificaram que os índios consumiam a gordura de animais encalhados, mas apenas isso. Não se trata de pensar na baleia como um animal totêmico para o nativo da América do Sul, pelo fato da impressionante riqueza de biodiversidade, né, que coloca, enfim, uma série de provisões à disposição, não só peixes, como uma caça riquíssima. Então, não há exatamente para o nativo da América do Sul essa relação totêmica com os animais, porque eles não dependem exclusivamente de uma espécie. Muito bem, muitíssimo obrigada. Eu penso que não há mais questões no Facebook, aqui do meu lado também não. Vou ver, sim, não temos mais comentários. Eu se calhar depois pedi a Ana Lúcia se puder partilhar connosco o link da publicação que já saiu. Nós deixamos nos comentários do Facebook para os colegas que tenham interesse, que tenham acesso, acho que poderia ser interessante. Claro. E antes de encerrar, resta-me agradecer de novo a sua presença, o facto de ter conseguido manter a nossa ligação em contacto. Eu sei que é difícil, agradeço muito e espero que seja uma oportunidade de hoje em diante também conectarmos mais os nossos trabalhos, as nossas investigações e tudo aquilo que estamos a fazer. Muito obrigada, Cristina. Eu agradeço de novo e foi ótimo estar com vocês. Um abraço a todos e boa tarde aqui do Brasil. Antes de encerrarmos, eu queria então voltar a reforçar que estes seminários, o CIAS, da Cátedra Unesco, vão decorrer durante o ano 2021, com uma periodicidade mensal, sempre a esta hora às 15, tentando conjugar as diferentes zonas horárias e tentar ter colegas de diferentes partes do mundo. E a próxima sessão será no dia 25 de fevereiro, já para colocarem nos calendários, e vamos ter o colega Diogo Carvalho Cabral, também brasileiro, mas atualmente no Centro de Humanidades Ambientais do Trinity College, em Dublin, que nos vem trazer as suas perspectivas na área da interação também entre humanos e o mundo não humano. E estas primeiras sessões da Ana Lúcia ou do Diogo, as que se seguirem, serão
genericamente dentro do domínio da história ambiental, mas ao longo do ano teremos também colegas da arqueologia, da zooarqueologia, da história marítima, e portanto acho que vamos ter aqui um conjunto de pessoas que pode ser interessante ouvirmos, e eu peço a todos, os que tiverem interesse, que se juntem a nós na divulgação dos seminários e depois aqui nos nossos encontros mensais. É um fórum que fica também de partilha de ideias e de trabalhos e de proximidade possível nos tempos que correm. Ok. Cristina, eu já compartilhei o link do artigo da revista. Muito bem. Do artigo dessa apresentação. Muito bem, eu vou partilhar no Facebook para todos. Agradeço de novo e então agora despedir-me finalmente. Tchau, Cristina. Até breve. Muito obrigada, Ana Lúcia. Obrigada a todos.